quarta-feira, 25 de março de 2020, seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais comigo, Diego Amorim. As principais notícias desta manhã, manhã agitada, com muitas informações. Eu começo com a entrevista coletiva que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, deu agora há pouco e nela anunciou o rompimento com o presidente Jair Bolsonaro, depois do pronunciamento de ontem à noite do presidente sobre a pandemia do novo coronavírus. Ronaldo Caiado não gostou do pronunciamento do presidente e disse que daqui para frente só vai se comunicar com ele por meio de comunicados oficiais. Abro aspas para Ronaldo Caiado. Fui aliado de primeira hora durante todo o tempo, mas não posso admitir que venha agora um presidente lavar as mãos e responsabilizar outras pessoas por um eventual colapso. Não faz parte da postura de governante, fecho aspas, para o Ronaldo Caiado, que também não gostou de o presidente continuar se referindo ao novo coronavírus como um resfriadinho ou uma gripezinha. Disse que o rompimento é total e definitivo com o presidente da República. E para os moradores de Goiás, para os seus eleitores, para a população do seu estado, Ronaldo Caiado quis deixar claro que continua prevalecendo o decreto assinado por ele com as medidas restritivas. Mais cedo, Jair Bolsonaro participou com os governadores do Sudeste de uma videoconferência e houve ali um embate noticiado por nós aí no Antagonista entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Dória lamentou o pronunciamento do presidente também, realizado na noite de ontem, dizendo o seguinte: o senhor, como presidente da República, tem de dar o exemplo, tem que ser o mandatário para comandar, dirigir, liderar o país, não para dividir, disse João Dória a Jair Bolsonaro. E o presidente respondeu da seguinte forma ao governador de São Paulo: se você não atrapalhar, o Brasil vai decolar e conseguir sair da crise. Saia do palanque, disse o presidente ao governador tucano de São Paulo, João Dória. Conversando com algumas lideranças partidárias, trocando mensagens agora pela manhã, o que eu escutei é de que, infelizmente, a percepção é de que todos estão no palanque, não apenas os governadores, como também o presidente da República, ao se preocupar com os impactos econômicos e tentar já achar aí um culpado para toda essa história. É a avaliação que muitos líderes partidários estão fazendo neste momento em Brasília, que não apenas os governadores, mas também o presidente estão agindo como se estivessem no palanque, já pensando nas eleições de 2022, infelizmente. Outra notícia importante desta manhã, agora há pouco, eu noticiei a comissão externa da Câmara que analisa essas medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus, vai se reunir no início desta tarde e deve soltar uma nota também criticando o pronunciamento de ontem de Jair Bolsonaro. Foram várias as reações contrárias a esse pronunciamento aqui em Brasília do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, mas eu também conversei com o líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, que tentou me explicar qual é a ideia do presidente diante de toda essa história que a gente está vivendo, de toda essa crise sem precedentes e ainda sem termos um horizonte claro de como será que logo mais à frente, ou se vai demorar muito mais. Ele me disse o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro está convencido de que a economia não pode parar por completo, senão o estrago vai ser muito maior do que as questões sanitárias, as questões de saúde que envolvem o novo coronavírus. Então o presidente está buscando um equilíbrio entre as preocupações com as questões de saúde e as questões econômicas. Só que me disse o deputado Vitor Hugo, o presidente tem esse jeitão dele, o jeito de falar, um jeito que dificilmente vai mudar, é o temperamento dele, é a personalidade dele, mas que o que está se buscando no governo federal, segundo me disse o Vitor Hugo, é esse equilíbrio entre a economia e as questões de saúde. Vitor Hugo também quis pontuar comigo nessa conversa que o presidente Bolsonaro não mudou a sua opinião no pronunciamento de ontem, que o que ele falou ontem ele vem falando desde o início. Ele acha que não dá para parar tudo em razão
do avanço do novo coronavírus. Enquanto isso, o Ministério da Saúde, o Mandetta, fez algumas ponderações no sábado, na coletiva que ele deu. O Mandetta tem falado sim também dessa preocupação com a paralisação total das atividades econômicas, mas ele reafirma, assim como a Organização Mundial da Saúde, assim como em todos os países do mundo que estão enfrentando o novo coronavírus, que o isolamento social, neste momento, é a medida mais eficaz para tentar conter a rápida propagação desta doença da Covid-19. Também divulgamos agora há pouco a pauta da primeira sessão virtual da Câmara, que está marcada para hoje à noite. Quem tiver interesse, são todos projetos que envolvem a questão do enfrentamento à Covid-19, é a pauta de hoje da Câmara dos Deputados. Nós vamos acompanhar e também levar até vocês todas essas informações. João Dória está dando coletiva agora nesse momento, como tem feito todos os dias. O Congresso, o Palácio do Planalto anunciou que foi cancelada a entrevista que seria dada agora há pouco também pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. Nós vamos continuar acompanhando todas essas movimentações nos bastidores aqui em Brasília, nesse dia seguinte ao pronunciamento de Jair Bolsonaro, que recebeu muitas críticas desde a noite de ontem, ao longo do dia hoje também. Vocês viram aí pela manhã toda a nossa repercussão desse pronunciamento de ontem de Jair Bolsonaro. E nós com a expectativa, com a esperança de que essa crise passe logo. Enquanto isso, continuamos juntos, levando até vocês aquilo que vocês precisam saber sobre a pandemia do novo coronavírus. Um grande abraço e tchau.